Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre colorimetria. Então, a minha dica de hoje é para você que tem dúvida ou para você que já está atuando na colorimetria. O que é colorimetria, gente? É tão fácil de definir. É criação de cores num cabelo. Criação de cores num cabelo, mas assim, diante de um diagnóstico, diante do que você pode proporcionar para a pessoa. Nem tudo que a pessoa pede para você, você pode proporcionar. Por exemplo, se a pessoa vir com cabelo super escuro, né, já é pigmentado várias vezes da mesma cor, fica difícil de tirar. Então você não pode oferecer aquilo que você não consegue fazer na colorimetria. Então, quando você quer fazer cores, você tem que fazer um bom diagnóstico da fibra capilar, o que ela usou, o que ela não usou, o que ela tem no cabelo, se às vezes ela tem lá descoloração, para você ver o progresso. Por quê? Uma boa cor você cria quando você não tem nada na fibra capilar. Quando você tem algo que se depara com alisamento, com cores já posta anterior, você vai ter um pouquinho sim de dificuldade de criar as suas cores. Mas para isso eu trouxe para você dicas, né, infalível de como aprender colorimetria. Vamos dar uma recapitulada para quem já aprende, quer dizer, que já aprendeu, né? Vamos dar uma recapitulada das cores para você entender como montar aqui na sua cabeça esse conteúdo todo para você fazer uma criação de cores. Então, para o primeiro passo, você tem que conhecer as cores fundamentais. Sim, quais são as cores fundamentais? Olha só, você vai se deparar muito com isso aí na colorimetria. É conhecer as cores do 1 ao 10, certo? Então, isso aí você tem que decorar, não tem como você fugir disso. Você vai se deparar com essa tinta montada e a tinta já posta, já existente no cabelo da pessoa. Então, é de 1 a 10. Decorou isso? Quais são as cores de 1 a 10? São a preto, a castanho escuro, a castanho médio, a castanho claro, aí vai indo. A louro escuro, a louro médio, a louro claro, a louro muito claro e a louro claríssimo. Só que, gente, no ramo da colorimetria, nós identificamos essas cores, a gente decora ela, mas a gente identifica ela como número, nós chamamos de nomenclatura. Sim, na colorimetria tem somas, tem números, tem as criações de cores, tem a degradância de cores. Então, tem muitas coisinhas que você vai, a neutralização, tem muitas coisas que você vai aprendendo, efetivação de cores. Isso são normas normal das técnicas de colorimetria que você tem que aprender e colocar em prática, tá ok? Então, vamos lá. Quando você você decorou toda essa cor de 1 a 10, você se deparou que existem essas cores fundamentais e que ela pode ser usada tanto para criação de cores existente ou efetivação da cor, ou você pode criar outra cor com essas cores aqui, tá ok? Agora entra as cores fantasias. Por quê? Porque toda a cor base, ela pode ser criada uma cor diferenciada, que nós chamamos as cores fantasias, e eu chamo de pigmentos dentro da cor natural, da cor base e o pigmento dentro da cor natural, para você entender melhor, tá ok? Para não complicar a colorimetria, dizer que ela é difícil, não. Gente, ela é só fácil de identificação. Quando você começa a identificar isso, aí você começa a relaxar melhor na hora de você criar suas cores, tá ok? Então vamos lá. Então você tem lá as cores fantasias, as cores fantasias são assim, ó. Vou dar alguns exemplos de cores fantasia. Tipo, um marrom acobreado. São marrons, são tons de marrons com cobre junto. Então, para você identificar isso, você tem que saber os pigmentos que definem esses tons de fantasia. Então, seria o pigmento 1, que seria o acinzentado, né? E se ele tiver 1.1, ele seria acinzentado, ou mais acinzentado seria o azul, que depois eu vou falar sobre degradância de cores. Então seria o cinza, o 2 violeta, o 3 dourado, o 4 dourado ou amarelo, né? E 4 laranja, o 5 acaju, o 6 vermelho e o 7 que seria o marrom. Olha só, você identificou
essas cores fantasia fica mais fácil de você criar agora suas cores. Sim, porque você já sabe que toda cor base ela tem uma fantasia, ela pode ter uma fantasia junta. E quando ela tem essa cor fantasia junta, ela vai criar uma cor que você, dependendo do fundo que você criou para o seu cliente. O que é o fundo de clareamento? É quando você descolore, você escolhe um pó bom, gente, um pó bom, tá? Hoje existe, além dos pós bons, existe a proteína, né, que você pode colocar dentro da sua descoloração e não vai agredir o fio do cabelo do cliente. E dentro, olha, presta bem atenção. Dentro dessa cor, dessa descoloração, quando você estiver fazendo, você tem que escolher uma ox boa. A ox olha esse nome ox, né? Tem muita gente que fala ox, OX, peróxido de hidrogênio, é água oxigenada. Por quê? Porque o princípio ativo é peróxido de hidrogênio. Os outros a gente coloca o nome popular que seria água oxigenada e a ox, OX. E outras coisas mais aí que as pessoas colocam, isso aí são population dos cabeleireiros, tá bom? Então tá. Gente, se você já gostou desse vídeo, olha só, já clica aqui, comenta comigo se você tá gostando ou não, se você tem alguma ideia melhor, qual a sua dúvida, clica aqui diga para mim que eu já vou estar tirando a sua dúvida. E quando você compartilha esse conteúdo com alguém, vai estar ajudando mais pessoas a desenvolver essa área no ramo da colorimetria, tá ok? Que não é tão complicado assim. E se você está gostando, fica aqui comigo que vai ter muito mais conteúdo ainda, tá ok? Então vamos lá. Então tá, você identificou a cor? Você já identificou a sua cor fantasia? Depois que você criou o seu fundo de clareamento, identificou a cor com o seu cliente, que nós chamamos de diagnóstico, né? Chegou ao fundo de clareamento. Quais são os fundos de clareamento existentes? Agora que você vai ter que descobrir e aprender por quê. Você pode pegar a tabelinha de cores. Se você tiver uma tabelinha de cor, é muito bom você ter, eu aconselho você ter uma tabelinha de cores dessa aqui, ó. Por quê? Porque aqui você vai ter os fundos de clareamento que você chega para você identificar as cores. Porque todas as cores louras, elas se identificam em esses dois tons aqui, ó, de fundos de clareamento. Quando você chega a um amarelozinho mais intenso, então você pode dar essa cor que está do lado. Quando você chega a um amarelinho mais claro, você pode dar essa cor aqui. Só que tem um porém. Quando você for entregar a cor para o seu cliente, todas as cores, ela precisa ser, vamos colocar assim, direcionada para o que está na moda nesse período. Por exemplo, existe os períodos que nós passamos, por isso que depois eu vou falar dos processos, mas antes eu vou falar que os períodos que nós passamos de moda, ela até muda as cores, impressionante. As pessoas têm mais procura para um estilo de cor do que de outro. O período do cinza, por exemplo, era mais procurado há uns anos atrás. Hoje entrou muitos perolados. Isso significa que são tudo nome, tá? São criações de cores que você vai aprender, que você precisa colocar nomes aos bois. Olha como que é interessante. Sim, porque os cabeleireiros colocam porque você precisa aprender a desenvolver a técnica, mas criando cores através do que tem na moda. É igual, já vou falar então, já que eu já estou entrando no assunto, as técnicas, quando você aprende as técnicas de colorir, que seria aprender as cores, os tons, as nomenclaturas, o fundo de clareamento, tudo isso aí são técnicas. Mas agora os processos em si, você vai encontrar lançamentos de inovações e tecnologia. Olha só como é interessante. Por isso que eu falo que cabeleireiro tem que ser talentoso e inovador, senão ele não consegue sair do lugar. Então você vai ter que acompanhar as técnicas existentes e lançadas no mercado. Sim, as técnicas novas lançadas no mercado. Tipo assim, as mechas slices, né? Porque quando você entra lá no começo, né, da sua carreira, você aprende a fazer as mechas comum, ou mecha na touca,
mechas comum, que seria só apenas pegar o papel, né, alumínio ou laminado, colocar as mechas lá costuradas e pronto, e faz um processo normal, tradicional, certo? Só que aí você vai ver que o mercado, como ele vai ter sequências de inovações, você vai se deparar com mechas novas, você vai falar, oh, nossa, mas que mecha é essa? É apenas mechas inovadoras daquilo que você já faz, é bem simples. Só que aí entra um porém, eu tenho que saber quais são as inovações para me passar para o meu cliente, ele precisa identificar, eu quero, você quer uma mecha slice? Eu vou fazer em você. Você quer um contour? Eu vou fazer para você. Você quer o esfumado? Você tem que identificar. Então as progressões, olha só, as progressões da moda, ela tem que ser acompanhada por você, cabeleireiro. Sim, porque senão você não consegue oferecer ao seu cliente coisas inovadoras e diferenciadas, ok? Então vamos lá para nossa aulinha, para nossas dicas, tá ok? Então funciona assim, olha só, você achou, já determinou, né? Já sabe identificar as numerações de 1 a 10, as cores fantasias, fundo de clareamento. Você agora vai ter que identificar os pigmentos que tenha dentro da sua cor para você criar a cor que está na moda. Aí entra uma coisa que frisa bem na sua cabeça. Você vai intensificar a cor ou você vai neutralizar a cor, certo? Quando você neutraliza uma cor, você cria outra cor, tá? Que dentro do ramo da colorimetria existe a cor primária, secundária e terciária. Então nós criamos cores para o nosso cliente e aí você tem que aprender a identificar, porque a moda, ela acompanha, quer dizer, você acompanha a moda criando a cor que está no tempo, mas o seu cliente precisa ser analisado se ele aceita essa cor, se o cabelo que você está criando, ele aceita a cor que você vai colocar. Por isso que a tendência de moda tem que ser unida junto com as técnicas, sim, as técnicas de cores. Por exemplo, quando você olhar uma tabela de cor aqui, na sua cabeça você cria assim, ó, essa aqui é escuro, marrom ou claro, olha só. Legal, né? Por quê? Porque as modas dos louros nunca vai sair e dos marrons também não. Por exemplo, agora tá morena iluminada, então são os marrons. E o escuro sempre vai ter alguém colocando. As outras cores são cores que você vai colocar, por quê? Porque ela vai ser intensificada. Vermelho intensificada, laranja intensificado, amarelo intensificado, então verde intensificado. Então são cores que vai ser intensificado, mais fácil de colocar do que as cores louras e os marrons. Os marrons, por que os marrons? Não é que seja difícil, mas os marrons você tem que dar tipos de marrom para ou neutralizar junto ou intensificar uma cor para ele. Então você tem que aprender. Meu conselho para você na colorimetria é você identificar esses pigmentos que vão junto da sua cor base. Aí você cria cores e muitas cores. Fácil, né? É fácil sim. Você vai ter que só pegar as dicasinhas e treinar, colocar em prática e desenvolver esse ramo, que ele é muito bom para você criar cores. Principalmente quem está no ramo, ele quer desenvolver assim, ele quer criar cores para o seu cliente. Então, se gostou desse conteúdo, clica aqui e compartilha já esse conteúdo para que eu possa trazer mais e mais conteúdo para você, tá ok? Então até lá ou até mais.